Olá, meu nome é Raquel Souza e hoje nós estamos num bate-papo da Economiflix sobre o tema as marcas e o consumo de ativismo. Nada melhor do que a nossa convidada, Isabela Domingues, que tem doutorado na área, que tem publicações na área, então, nada melhor que ela mesma se apresente. Boa noite, Isabela. Olá, boa noite, Raquel. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Eu sou pesquisadora da Universidade Federal de Pernambuco, atuo no curso de comunicação como professora, pesquisadora, também dou aulas no mestrado e no doutorado, e também tenho minha atuação de mercado, trabalhando justamente com gestão de marcas, pesquisas de tendências de consumo e de mercado. E esse tema é um tema inescapável, né? A gente falar sobre gestão de marcas e todo esse ativismo crescente aí que está nas redes sociais bombando. Isabela, eu queria que você, primeiro, eu acredito que é o que é a dúvida, né, de muitas pessoas, o que é consumo de ativismo? Consumo de ativismo é um fenômeno que a gente viu se intensificar, especialmente nas redes sociais, na internet, a partir dos últimos 5 anos. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada vez mais o nosso contato com as informações do que acontece em todos os lugares do mundo, né, através das redes, fez a gente tomar consciência de muitas coisas, que somente na nossa vidinha, no nosso entorno, muitas vezes a gente não prestava atenção. Né? E com isso, um número cada vez maior de pessoas também buscando apoiar, compartilhar informações, não é? Dizer que concorda com determinadas causas, que discorda de determinadas condutas. E com isso a gente vê, na verdade, um movimento que é não mais somente de um ativismo voltado para um exercício ali junto aos movimentos sociais, às ONGs, é, na verdade, um consumo de ativismo na perspectiva de que, ao consumir aquela causa, eu busco também falar sobre ela nas minhas redes, dar o meu like, marcar meus amigos e fazer com que mais e mais pessoas conheçam sobre aquela iniciativa, sobre aquela realidade, de uma maneira cada vez mais exponencial e mais propagada em rede. E qual é a relação, então, disso, Isabela, com a questão do conceito de consumidor cidadão, né? Se a gente tem o consumidor, se a gente tem os consumidores, né? Como é que você, como pesquisadora, define essa relação entre esse ativismo e esse consumidor? Eu vou convidar para o diálogo da gente, então, um outro pesquisador, que é o Néstor Garcia Canclini, né, um grande nome dos estudos na América Latina, na verdade, hoje uma grande referência mundial, que vai dizer no seu livro Consumidores e Cidadãos que a nossa vivência de cidadania no mundo contemporâneo, né, na sociedade global, em rede, passa inevitavelmente pelo consumo. Né? É através das nossas práticas de consumo que a gente diz ao mundo quem a gente é, que a gente diz ao mundo com o que a gente concorda, né? Que a gente faz com que, de fato, a política aconteça no dia a dia, nas pequenas coisas. Se eu escolho jogar uma lata na rua ou uma lata no lixo, é uma escolha política. Né? E o Uhum. consumo de ativismo está em diálogo com essa ideia de consumidores e cidadãos, porque cada vez mais, na nossa condição de consumidores, a gente também está dizendo ao mundo, né? Qual é o mundo que a gente quer, com o que é que a gente concorda e como é que a gente quer fazer, através dessas nossas escolhas de consumo, também intervenções nesse mundo cheio de desafios. Esse consumidor cidadão, esse é um conceito um tanto já antigo, né? Se eu não me engano, ele é ali da década de 80, Década de é, 90, é. por ali, final de 80, início de 90, se eu não me engano. Então, como é que é pensar esse consumidor? Ainda é um conceito válido para o mundo atual? Sim, é um conceito cada vez mais válido, né? Porque o que a gente viu foi, de certa maneira, o consumo adentrar em todas as esferas da vida social. Né? Nós Sim. estamos, querendo ou não, gostando ou não, numa sociedade de consumo global. Né? Mesmo quem se diz anticonsumo, exercerá o seu anticonsumo
dentro de uma sociedade de consumo. Então, eu diria até, Raquel, que, na verdade, essa ideia de consumidores e cidadãos, de consumidores na condição de cidadão, isso só se intensificou nesses Sim, últimos 20 a 30 anos. E que a internet se coloca, então, como essa ferramenta fundamental na disseminação desses olhares, né, desses olhares mais atentos, desses olhares que estão cobrando das empresas posturas e condutas responsáveis, não é? Seja com o meio ambiente, seja com as questões das mulheres, seja com a questão dos animais, enfim, tantas e tantas causas, né, que estão aí ganhando muita evidência na rede, que são motivos aí de debates e embates, eu diria até cotidianos, né, para a gente que sim. trabalha com essas questões na gestão das marcas, para a gente que trabalha com essas questões na pesquisa acadêmica também, né, o que não falta é acontecimento para a gente investigar e aprender com eles, né, para poder justamente direcionar melhor as nossas ações e até contaminar positivamente outros olhares. Olha, pessoal, quem não sabe, a Isabela, ela é autora, junto com outra autora, né? É mais uma, Ana Paula Professora Miranda, Ana não é Paula de isso? Miranda, Isso. Então, de um livro que se chama Consumo de Ativismo, né? Dando um spoiler desse livro e aproveitando para a próxima pergunta, que ao invés de entrar em embate, em conflito, né, as marcas e os movimentos sociais, hoje as marcas se aliam ao consumo, né, esse consumo de ativismo. Eu queria que você explicasse como é que vocês chegaram a essa percepção de que ao invés de existir embates, se houve a perspectiva de aliar, né? Não de embate. exatamente. É curioso a gente pensar, Raquel, que quando a gente faz uma observação dos últimos 15, mais particularmente dos últimos 10 anos, né, a gente percebe que ali por volta de 2007, 2008, quando a gente observava o movimento das empresas, né, quando a gente mergulhava em alguns estudos de Sim, casos, a gente percebia justamente uma antinomia, uma sim, oposição, não é? Ativismo de um lado e sim, empresas, marcas, negócios, consumo de um outro lado. Né? Inclusive, eu publiquei um livro em 2013 chamado Terrorismo de Marca, que sim, vai terminar dizendo isso, né? Que, na verdade, naquele momento a gente podia perceber o consumo de um lado e o ativismo do outro lado como arqui-inimigos. sim, As pessoas ali, né, pintando bolinha com as marcas, muitas vezes fazendo memes, fazendo campanhas antimarcas, porque sim, queriam que essas marcas mudassem algumas posturas e condutas, né, sim. consideradas pouco louváveis, digamos assim. Uhum, E passados esses 10 anos, o que a gente vê é o mundo corporativo, especialmente as marcas que são de grande visibilidade na sociedade brasileira, assim como em outros países, né, cada um dentro do seu contexto de mercado, elas buscando também se colocarem numa uhum, postura ativista, né? Ou pelo menos muitas delas, e esse é um ponto para a gente questionar, sim, num certo ativismo cosmético. Né? Então, uhum, vamos dizer, eu apoio, né, o movimento feminista, mas sim, porque eu faço uma campanha publicitária exaltando as mulheres. Enquanto que a sim, gente sabe que para você apoiar uma causa como essa, sua intervenção precisa ser muito mais profunda, né, muito sim, mais constante, na ordem propriamente das práticas, e não sim, somente na ordem da retórica, né, do discurso, da comunicação. sim, Então, nós fomos observando, né, com o passar dessa década, esse movimento de que, na verdade, várias marcas estavam uhum, lançando campanhas publicitárias ou lançando edições especiais dos seus produtos, evidenciando algumas causas, né, dentre uhum, elas a questão do combate ao racismo, né, dos direitos das mulheres, dos direitos das pessoas com deficiência, ou seja, uma série de causas, né, que de fato
merecem e exigem a atenção da sociedade contemporânea, mas que agora estavam sendo, de certa maneira, abraçadas pelas empresas, visando, claro, a ter um melhor diálogo com seus públicos estratégicos, Sim. a aumentarem sua percepção de valor de marca, mas que isso não pode ser só na ordem da retórica, tem que, de fato, haver uma intervenção, né, de transformação social, sociocultural mais profunda. Isabela, você tem conhecimento sobre como é que os movimentos sociais têm reagido a essa posição da marca de se aliar e não de combater? Você tem alguma pesquisa, alguma informação sobre essa questão? Quando a gente percebe que a marca ela faz um movimento muito mais, vamos dizer, é, de carona, né, Uhum, numa determinada causa, muitas vezes essa reverberação vem na própria rede, né? A, sim. a internet, especialmente as redes sociais digitais, particularmente no Brasil, fortemente, o Instagram, né, o Facebook, o próprio Twitter, se torna palco dessa visibilidade, né, Sim. forte entre os públicos estratégicos das empresas e as próprias empresas. Então, se de fato houver um movimento no sentido de se apropriar de uma determinada causa sem uma relação propriamente efetiva, isso vem à tona nesse próprio locus de visibilidade, que é a internet e dentro dela as redes sociais. No livro a gente conta o caso da Uhum, marca muito famosa de roupas, a Benetton, né, que inclusive foi um grande ícone, né, na década de 90, de lançar luzes para questões na época como das pessoas com AIDS, né, propriamente de questões também raciais, mas que agora, dentro dessa dinâmica de um consumidor mais engajado, de um consumidor mais crítico, mais atento, não é? E mais dialógico, conversando o tempo todo com as marcas, levou uma represália muito grande numa ação realizada, por exemplo, em 2018. A gente conta no livro, o livro foi lançado em 2018, era um uhum. caso bem recente, fazia 1 ou 2 meses antes do lançamento, e a gente resolveu incluir no livro porque ela toma conhecimento de um Sim. barco com refugiados, nessa questão dos refugiados muito forte na Uhum, atualidade, então um barco com refugiados da Líbia tentando atracar na Europa, e aí uhum, ela vai, pega uma foto da ONG, da SOS Mediterrâneo, e estampa numa campanha, colocando lá o seu tema de campanha, não é? Unite the Colors of Benetton, né? Essas cores unidas da Benetton. Mas uhum, ela foi imediatamente atacada não somente pela própria ONG, que disse que não tinha autorizado o uso daquela imagem, né, por nenhuma uhum. corporação, e ela vai ser atacada pelos consumidores cidadãos, né, no Twitter fortemente, perguntando a ela por que, ao invés de fazer uma campanha com aquela foto, ela não doava roupas para essas pessoas, né? Uhum. Que, na verdade, ela precisava ter uma ação muito mais era efetiva, realmente parceira, e não, de certa maneira, de oportunizar aquele acontecimento para a visibilidade do seu próprio tema de comunicação mercadológica. Então, esse seria um exemplo que a gente discute no livro, e que eu acho que serve como aprendizado para que outras marcas também não façam somente uma apropriação, né, vamos dizer, superficial, e como eu gosto de chamar, cosmética, né? Que a gente precisa, na Sim. verdade, de intervenções consistentes. E também assim, né, é uma certa ingenuidade num mundo tão conectado, em que espaços físicos, espaços online, a gente não sabe mais onde esses espaços, né, terminam ou Exato, iniciam. Está aí cada vez mais o home office para provar como esses espaços, eles cada vez mais se diluem, né? perfeito. Então, as marcas acreditarem que a atuação de cosmético, como você fala, não seja
fácil descobrir que no ambiente, por exemplo, da empresa, eu falo de feminismo, mas lá dentro da minha empresa a mulher nunca consegue um cargo de chefia ou a mulher não ganha a mesma coisa na mesma posição que um homem, acreditar que isso não vai chegar às mídias sociais é uma certa ingenuidade, né? Então, as empresas elas têm que atuar para que isso não seja só uma maquiagem, mas realmente seja a vivência da marca, da empresa, né? Do negócio, que é isso que você está chamando atenção, né? Perfeito. Com seus estudos. Aí eu fico com uma pergunta: você acredita que aliar, né, os movimentos sociais com as marcas é algo que veio para ficar? Eu acho que, assim, não sei se o aliar, porque a gente vê isso ainda como um movimento muito incipiente, né? Sim, Já vi em grupos de WhatsApp de executivos, às vezes, comentários assim como precisa-se entender que o RH é diferente de ativismo, né? E eu comigo pensando, eu que sou uma pessoa que atuo com gestão de marca, com branding, que pesquiso sim, esse tema há muito tempo, né? Pensando, não, o RH ele está diretamente ligado a essas questões, porque como você pontuou, se você quer ser realmente uma empresa, não é, que é a favor das mulheres, mostre na sua folha de pagamento, não é, que isso de fato está acontecendo, que essa transformação é efetiva. Se você quer de fato ter uma atuação relevante para diminuir as assimetrias históricas do Brasil em relação às questões raciais, não é? Faça isso acontecer dentro da sua organização, partindo da essência de qualquer organização, que são as pessoas, né? sim, Então, eu acredito que a gente tem um movimento, Raquel, de certa maneira incipiente ainda, aqui e é, ali vendo, não é, pipocar, sim, programas novos, chamados novos, por exemplo, há um chamado da Ambev que achei bastante interessante. Nos últimos 2 meses, ela lançou um edital chamado Além, que convidava para serem apresentadas ideias de novas startups para a Ambev, que é uma mega organização, e seriam priorizados projetos de mulheres ou de integrantes da comunidade LGBTQIA+, e também de pessoas negras, né, ou afrodescendentes. Então, vejam, isso é efetivamente, né, você sair da ordem do discurso para trazer uma proposição mais efetiva. Então, acho que exemplos como esse vão dando sim um sinal, né, o programa de trainee do Magazine Luiza, também para pessoas, né, para formar lideranças negras. Então, eu acho que a gente começa a ver, sim, né, essa transformação ganhando mais força, na perspectiva de ser muito mais na ordem das práticas do que somente sim. da comunicação, né, de como a Uhum, marca se fala para o mundo, mas a gente tem aí um longo caminho a percorrer. Se sim. é irreversível, eu diria que sim, porque eu entendo que o quanto mais pessoas acessam a internet, aí a gente sabe que hoje, na verdade, a gente ainda tem, né, 2/3 do globo terrestre sem internet, então Sim. a gente tem essa internet ainda para chegar para muito mais gente, e chegando para muito mais gente, eu tendo a crer que essa pressão vai se amplificar, porque mais gente acessando, é mais gente conhecendo outras realidades, né, e mais gente fazendo pressão por mudança. Então, nesse sentido, eu acho que sim, que a gente vai num crescendo. E, assim, dentro dessa perspectiva, né, de crescendo, de cada vez mais melhorando, né, essa relação, você acredita que a pandemia trouxe algum contexto novo para esse tipo de relação? Se sim, para você, o que é novo nesse cenário da pandemia? Acho que há uma reflexão maior, né, sobre as organizações, no sentido de Uhum, como elas conduzem e conduziram, especialmente nesse primeiro ano de pandemia, a sua relação com a sociedade,
né? A sua relação com a sociedade civil, a sua relação com os colaboradores. Então, acho que o ano de 2020 foi um pouco olhe para a lente da verdade, né? Porque diante de uma catástrofe, de uma calamidade sanitária dessa dimensão, né? E do fato de nenhum de nós ter se preparado para viver esse momento, nem pessoas físicas, nem pessoas jurídicas, foi a hora em que realmente as organizações, né, foram impelidas a se posicionar. Então, a gente viu tanto daquelas organizações que disseram, né, na mídia, na internet, sem nenhum pudor, que o que seriam 6 a 7 mil mortos, se poderíamos salvar a economia, isso nos primeiros 2, 3 meses, né? E aquelas que não, que desde o início disseram, vamos mudar nossa planta industrial para agora a gente poder produzir isso aqui, né? E devolver para a sociedade aquilo que a sociedade, né, durante tanto tempo nos deu, né, de rentabilidade, de credibilidade, de parceria. Então, eu acho que, sim, a pandemia ela vem meio para poder tirar alguns véus, né, e fazer nós, enquanto consumidores cidadãos, né, também olharmos esse cenário de uma maneira mais crítica e mais atenta. E vimos pipocar também situações de cancelamento, né? De pessoas Exato. públicas que representavam marcas e que não queriam associar determinadas posturas à marca, né? A pandemia deixou isso aí cada vez mais pipocando, efervescente, né? Ou você toma determinada postura ou não, eu não quero a minha marca, porque meus seguidores não querem esse tipo de influência digital associado, né, à minha marca. Exato, eu acho que inclusive talvez o verbo, né, que represente melhor 2020 seja cancelar, porque Sim, de fato, diante de uma situação tão limite como a pandemia, não é? sim. Onde nós fomos impelidos a tomar decisões ali no susto, de fato, muitas organizações escorregaram, né? No sentido de que não prestigiaram ou privilegiaram essa ideia do comum, né, do bem comum, do social. Alguns se mostraram muito, vamos dizer, até em situação de desprezo com a condição humana, né? Então, eu acredito que talvez cancelar seja o verbo que melhor vai ficar na história representando o fato de que alguns atores sociais, dentre eles as organizações, né, as empresas, pisaram muito na bola em 2020, não manejando, talvez como poderiam, sua própria condução, né, da sua situação dentro desse contexto todo. E é muito curioso também esse ponto que você traz, porque no livro Consumo de Ativismo, nós elegemos enquanto epígrafe um verso de uma música do Chico Science, que era o líder do movimento Mangue Beat, aqui de Pernambuco, de onde eu falo, né? E que tem uma música dele muito famosa, da década de 90 também, com a banda Nação Zumbi, que é conhecida de todo o Brasil, que pergunta: de que lado você samba? De que lado você vai sambar? Então, é como se, na verdade, há algum tempo já, né, muito fortemente de 10 anos para cá, mas ainda mais fortemente com a pandemia, os consumidores, cidadãos quisessem saber das empresas, né? Dos governos, dos governantes, dos políticos, né? das web celebridades, dos influenciadores digitais, de que lado você vai sambar, né, diante desse contexto todo que exige da gente realmente uma reflexão e uma ação extremamente responsável diante das proporções de tudo isso, né, que a gente está vivendo, do impacto na vida das pessoas e do próprio país. Isabela, eu queria, assim, uma opinião sua como gestora, como uma pessoa que sempre está aí ensinando tanto alunos que vão trabalhar com essas marcas, com essas empresas, né, com a publicidade, com o marketing, mas também você é uma pessoa que orienta gestores de empresa, né, diretores de negócios que muitas vezes não são
estudiosos, né? São pessoas ali do fazer, do acontecer do negócio no dia a dia. Que tipo de orientação você tem dado para esses gestores? Que é muito importante a gente entender que existe um tripé que precisa ser cuidado com muito carinho, com muita atenção na atualidade, que é o Uhum, tripé da gestão da imagem em relação ao discurso e às práticas, né? As ações daquela companhia, daquela uhum, empresa. Porque o que a gente percebe é que quando esse tripé fica fragilizado justamente num desses pontos, é muito mais fácil para essa empresa ser atacada, para de sim, fato ser revelado ao mundo nas redes sociais numa escala exponencial, que aquilo ali é muito mais da ordem da fachada, da ordem do oportunismo do que da oportunidade. Esse é um ponto que uhum, eu acho muito importante para a gente entender, que uma coisa é você ter uma oportunidade, né? É uhum, perceber que o teu público está, assim, né? Querendo ver a valorização das mulheres, é um público muitas vezes feminino, que vai sim olhar para a sua empresa e para a sua marca com bons olhos, se você se colocar ao lado dessas mulheres, sim, mas que isso não pode ser um oportunismo. Aquilo é uma sim, oportunidade, mas em sendo uhum, uma oportunidade, você tem que chegar junto com o trio, com um uhum, trabalho de imagem que estará sim articulado à sua narrativa, ao seu posicionamento de marca, ao seu discurso, mas também às suas ações, porque se essas ações não estiverem condizentes, né, justamente com esses outros pontos, você vai se revelar, na verdade, não uma pessoa atenta às oportunidades, mas um gestor extremamente oportunista que vai criar um problemão junto aos seus públicos estratégicos. Isabela, só para fechar, uma última pergunta, pegando no bonde do Fábio Mariano, né, que é o especialista em tendências, né? É, qual é a tendência desse tipo de relação entre marca e consumo de ativismo? Acho que a tendência é a gente ter organizações cada vez mais atentas, Uhum, porque, na verdade, esse consumidor cidadão, ele está disposto a bater no lugar que dói no capitalismo, que é o bolso, né? uhum, Então, assim, vejo já no meu entorno, vejo com meu próprio filho adolescente essa uhum, ideia desse boicote crescente, ou seja, esse boicote pela compra, na verdade, o boicote pela não compra, né? Não vou uhum, mais comprar do to buy, do inglês comprar. Então, uhum, eu acredito que, na verdade, essa mudança ela não vem por bondade, né? Ela vem sim por um olhar atento de gestão de negócios, que para sim. se manter realmente competitivo, relevante, em diálogo com seus públicos estratégicos, vai cada vez mais transformar essas práticas para que possa continuar sendo relevante, né, aos olhos dessas pessoas, que são pessoas cada vez mais antenadas, mais informadas e que vão sim ter uma credibilidade junto à sua rede de influências muito maior, muitas vezes, do que o próprio discurso oficial daquela marca. Isabela, eu queria agradecer. É uma aula, né? É uma aula, muita informação, que isso seja só um pequeno, né, assim, acordar para poder que as pessoas se aprofundem, se interajam mais com esse tipo de conteúdo. Eu queria saber, quem quer te seguir, quem quer saber mais sobre Isabela, seu trabalho, qual é o endereço que as pessoas podem te acessar? Perfeito. Eu estou no Instagram, no @Isabela, com a letra Z e um L só, ponto Domingues, né? O arroba da Consumix, que é a minha consultoria voltada para a gestão de marcas, é o @Mundo Consumix. E vocês me encontram também no Facebook, né? E podem dispor à vontade do meu e-mail, isabela@mundoconsumix.com. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, as obras
que é essa pessoa que escreve muito bem, premiadíssimas, super importantes para quem quer estudar, quer atuar. Você não precisa ser um estudante ou um publicitário para poder estar informado sobre esse assunto. Tem um negócio, tem uma carreira, é importante saber, né? Então, eu vou deixar aqui embaixo do nosso canal as referências bibliográficas, com a bibliografia aqui ao vivo, que é muito interessante. As pessoas conseguem, né, Isabela, comprar seu livro, Sim, sim, tem sim. como. Tem sim, está na rede, está disponível, né, com as editoras, e eu fico sempre à disposição, é uma alegria falar sobre esses temas, eles são realmente muito relevantes, né, quando a gente está falando sobre ativismo e a gente está pensando em economia, né, Uhum, essa ideia de que isso tudo estava muito apartado, ficou no século passado, né? Então, eu gosto sempre de sim. brincar também com os gestores e com as organizações, de dizer, vem para o século XXI, aqui é bacana, tem muito desafio, mas está na hora de você sair desse lugar aí apartado, né, dessas discussões e pensar que elas podem, na verdade, trazer nem janelas de oportunidade para a sua empresa, mas portões de oportunidade para as empresas que estão entendendo essas dinâmicas, para os gestores e para os próprios profissionais que estão gerindo suas carreiras, né, em diálogo com esses temas e com essas iniciativas. Muito Eu que, obrigada. eu que agradeço, em nome da Economiflix, que seja sempre bem-vinda à nossa plataforma, à nossa escola de investimentos, e eu vou agora interromper, infelizmente, a nosso canal, mas, como eu disse, tem várias formas de acessar a Isabela Domingues, trocar mais ideias, saber de tudo que ela pesquisa, que ela pode contribuir para você. Obrigada e até breve. Obrigada e parabéns à Economiflix pelo lindo trabalho. Obrigada. Obrigada.